Quando a gente pensa em aeronaves militares de pouso e decolagem vertical, dos poucos modelos que conseguiram realizar essa façanha, talvez os únicos que tenham uma semelhança geral sejam o soviético Yak-141 e o norte-americano F-35. E como o F-35 foi um projeto que surgiu alguns anos depois, isso sempre levanta especulações de que o caça dos Estados Unidos seria uma cópia do jato soviético. Será? Vocês pediram e a gente vai falar então sobre o Yakovlev 141 e suas semelhanças e diferenças em relação ao F-35 e por que essa aeronave não passou da fase do protótipo. Então já aproveita a introdução aí para deixar o seu like e se inscreva. O Yakovlev Yak-141, também conhecido como Yak-41, era um caça supersônico soviético com capacidade de decolagem e pouso verticais, projetado num primeiro momento para operar na Marinha Soviética. Por não dispor de grandes porta-aviões como os Estados Unidos, entre os anos 60 e 70 a União Soviética buscou criar um jato que pudesse decolar de pequenas plataformas, como helipontos e embarcações, que possibilitassem a operação de aeronaves capazes de pousar e decolar na vertical. Em 1976, os soviéticos colocaram em operação o Yak-38, que operou na aviação naval soviética e foi o primeiro avião de asa fixa operacional baseado em porta-aviões, a serviço dos soviéticos. Mas a fabricante Yakovlev sempre acreditou que o Yak-38 era uma aeronave provisória, desenvolvida para ganhar experiência no projeto e no desenvolvimento de aeronaves militares mais sofisticadas que fossem capazes de pousar e decolar verticalmente. E mesmo antes da sua introdução, a Marinha Soviética já planejava uma aeronave mais abrangente, supersônica e com maiores capacidades do que o Yak-38 oferecia, com maior capacidade de manobra, um radar mais potente e cargas de armas semelhantes aos dos caças de linha de frente da época, como o Su-27 e o MiG-29. Mais de 50 projetos foram estudados. Um dos principais problemas era projetar uma aeronave com empuxo vetorial e pós-combustor, o que era essencial para sustentar velocidades supersônicas. Por fim, foi decidido que o melhor arranjo era um único bocal de vetorização, localizado logo atrás do centro de gravidade, e jatos de empuxo vertical posicionados logo atrás do cockpit. O projeto era altamente complexo e exigia inovações. As peças sujeitas ao calor excessivo dos motores durante o pouso eram fabricadas em titânio, e nada menos do que 26% do total da aeronave deveria ser fabricado em grafite ou material compósito. E mesmo assim, por causa do acúmulo de calor, o voo pairado era restrito a não mais do que 2 minutos. Ao todo, 4 protótipos foram construídos e, em 1987, ocorreu o primeiro voo. Já o primeiro voo pairado ocorreu mais de 2 anos depois, no final de 1989, e o primeiro pouso vertical em 1990. O Yak-141 demonstrava uma capacidade de velocidade máxima de 1.800 km/h, praticamente o dobro da velocidade máxima do Harrier, mas apresentava algumas limitações, como a sua modesta capacidade de carga externa de 2.600 kg, que poderiam ser distribuídos em somente 5 hardpoints, valores menores, por exemplo, do que de jatos pequenos como o F-5, que pode transportar 3.200 kg em 7 pontos. Mas contando que o Yak-141 foi desenvolvido principalmente para a defesa aérea, isso era mais do que o suficiente para transportar uma carga de 5 mísseis de médio e longo alcance, ou pelo menos 3 mísseis antinavio, já que o jato também foi idealizado para ser usado num primeiro momento pela Marinha Soviética.
E ainda no ano de 1990, um dos protótipos sofreu uma falha mecânica grave, obrigando o piloto de testes a realizar uma ejeção sobre o mar. E logo a seguir, a Marinha Soviética anunciou que não havia mais fundos disponíveis para continuar o programa, e o projeto foi cancelado. E sempre que se fala nessa aeronave surgem questionamentos se o atual caça de quinta geração, o F-35, não teria sido baseado no Yak-141 devido às inegáveis semelhanças, principalmente no sistema de pouso e decolagem vertical, assim como no design no aspecto geral. E pouca gente sabe, mas a resposta para essa questão é sim. O F-35 foi desenvolvido tomando como base muitas das tecnologias presentes no Yak-141. Após o anúncio de que não poderia mais financiar o desenvolvimento do Yak-141, a fabricante entrou em negociação com vários parceiros estrangeiros que poderiam ajudar a financiar o programa. A então Lockheed Corporation, hoje Lockheed Martin, estava iniciando os estudos para desenvolver o X-35, que deu origem posteriormente ao F-35, e deu um passo à frente dos concorrentes e fechou um acordo de 400 milhões de dólares com a Yakovlev, embora a parceria não tenha sido revelada pela Lockheed até 1994. A parceria durou apenas um ano, mas foi o primeiro caso de cooperação técnico-militar entre os Estados Unidos e a Rússia. E durante esse período, a Lockheed adquiriu toda a documentação técnica do Yak-141. E não por coincidência, alguns anos depois, um protótipo do caça F-35B foi apresentado nos Estados Unidos e sua semelhança com o Yak-141 era notória. O design das duas aeronaves tem muitas semelhanças, principalmente em relação à localização do motor principal, mas como vimos agora há pouco, o Yak-141 tinha 3 motores a jato, enquanto que o X-35 usava um grande ventilador instalado atrás do cockpit, ao invés dos 2 jatos do Yak-141. Mas apesar de os designs das aeronaves realmente terem suas semelhanças, um olhar mais aguçado mostra que o Yak-141 tinha linhas muito mais tradicionais, lembrando muito mais um caça padrão de 4ª geração como um MiG-31 do que um caça de 5ª geração. E sem contar o fato de que o F-35 teve que ser construído em torno da necessidade de ser uma aeronave furtiva, o que por si só já demonstra que é um projeto muito diferente e muito mais complexo. E se os soviéticos perceberam o quão era difícil criar um jato supersônico capaz de decolar e pousar na vertical, agora imagine a dificuldade de ainda fazê-lo furtivo. E não à toa a Lockheed Martin percebeu com o tempo o quanto isso era complexo. E o F-35B, que é a versão capaz de pousar e decolar verticalmente, foi a grande dor de cabeça no programa do F-35, como a gente já até viu aqui no segundo vídeo do canal. E se você ainda não viu esse vídeo, o link está ali na descrição. Bom, por hoje era isso, espero que tenham gostado e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra gente e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço, o link está ali na descrição. E para você que gosta de miniaturas de qualidade de aeronaves militares, conheça também a nossa loja. E lá você encontra, além das miniaturas, camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!